Bianca, boa tarde. Quando eu falo da estéquio, pessoal, ponto importante da estequiometria, né? É a gente entender que a estéquio, ela é uma regra de três. Beleza. Pessoal, eu vim aqui para te explicar o beabá do 2 mais 2 dá 4. Galera, a gente precisa ficar muito atento a isso aqui. Por quê? Estequiometria foram três questões no Enem. Poxa, professor, questão pra caramba, concordo. Mas não foram questões difíceis. Não, professor. Para mim foi muito difícil, realmente. A maioria dos alunos considerou ano passado a prova de química como a mais difícil por causa desse assunto, estequiometria. Foram três questões, onde das três, pelo menos uma questão tinha estequiometria com composto orgânico para a gente resolver. Que foi aquela questão do biogás, que, querendo ou não, se você soubesse o que era o metano, que tu entende que um composto orgânico faz contato com o gás oxigênio, libera CO2 e água, você iria muito bem na prova. Tudo bem, professor, mas eu não lembraria. O que é que eu preciso entender? Mas você precisa entender os envolvidos naquela questão. Por exemplo, aqui, eu tenho uma pergunta bem simples e bem singela. Qual é a massa de gás hidrogênio, H2, consumida na produção de 5,6 litros de amônia, né, NH3 gasoso? Primeira coisa, primeiro passo, escrever a equação da equação química mencionada. Poxa, qual é o grande problema da prova de estequiometria? É que normalmente ela não vai te dar recursos. Como assim, professor? Recursos. Ela não vai te dar meios nem mecanismos de questões. Ela simplesmente vai te dar uma reação escrita no texto e tu vai ter que desenhar ela. Por exemplo, a reação da amônia é uma reação bem tradicional. A pergunta é, além do primeiro passo, que é escrever a equação química, você tem que se preocupar muito em balancear, porque estequiometria e balanceamento são palavras que andam 100% juntas. Por quê? Porque a gente existe a proporção. Por exemplo, se a gente sabe que existe uma certa quantidade de ovos que tem como relação para uma certa quantidade desse elemento da estequiometria, por exemplo, eu tenho 4 ovos para fazer um bolo, beleza. Na estequiometria eu posso ter dois elementos químicos para, com um só para produzir duas amônias, por exemplo. Então, a gente sabe que essa questão do balanceamento, ela é a parte mais importante da coisa, né? E aí, dessa parte mais importante da coisa, do balancear, né, aí, a gente tem, além disso, né, algumas regrinhas. Por exemplo, quando eu falo de balanceamento, né, a gente fala da regrinha do Macho, né, que aqui é metal a metal, né, carbono, hidrogênio, oxigênio e, necessariamente seguindo essa ordem, vamos conseguir chegar à nossa preposição. Só que qual é o detalhe importante? Quando a gente balanceia, que é o segundo passo, né, justamente a gente vai seguindo a ordem, vocês vão vendo que o balanceamento é justamente esses coeficientes estequiométricos. E galera, do zero, sem correr, sem acelerar, sem muita agitação, mas tem que ser muito preciso aqui. É tanto que você percebe que a minha fala ela tá até um pouco mais lenta. O que acontece? Esse número daqui, do 3, por exemplo, você percebe que aqui ele junta e faz uma multiplicação. E quando você tem uma substância composta, como por exemplo a amônia, o 2 ele multiplica tanto o nitrogênio quanto o hidrogênio. E, consequentemente, nos deixa mais seguro em relação à questão, né? Então, quando a gente chega nessas propositivas, a gente tem um grau de segurança maior. E aí, esse grau de segurança maior que a gente tem permite com que a gente consiga resolver as questões de estética. Entenda, não dá para fazer nenhuma regra de três sem olhar a reação. Por exemplo, professor, qual foi a reação da prova do ano passado? Enem 2024. A reação do ano passado, a palavra-chave era biogás. Beleza. Um nome grotescozinho, mas bem interessante. Desse nome biogás, a gente teria a reação CH4 em contato com O2, produzindo CO2 e água. O que acontece? Se você conseguisse montar a reação sem balancear, dava certo. Oxe, professor, por quê? Se eu disse aqui agora que balanceamento é o ponto-chave. Só que o balanceamento, coincidentemente, do gás metano e do CO2 era de 1
para 1. Então, se era de 1 para 1, eles eram o quê? Proporcionais. Então, se você não balanceasse o O2 e o H2O, que não seriam os produtos envolvidos na questão, você não precisaria, não influenciaria no teu resultado. Então, tecnicamente falando, só fazer isso aqui já deixaria a questão muito à vontade para você poder fazer essa resolução, certo? Beleza, pessoal? Gente, pergunta. Vocês estão acompanhando tudo que eu estou falando direitinho? Tá legal a velocidade? Pessoal, dá uma atençãozinha aí, por favor. Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo acompanhar aquilo que eu estou falando? Beleza. Todo mundo tá entendendo o que eu estou falando? Todo mundo entende essa questão do Enem do ano passado? Alguém lembra dessa questão do Enem do ano passado? Tudo certinho? Então, olha só. Nessa questão do Enem do ano passado, a minha preocupação era isso aqui. A questão que a gente está trabalhando é essa aqui da amônia. Mas, professor, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Balanceamento. Se você não souber balancear, você vai ter problemas. Agora, lembra, livro 2. Lembra que eu disse, olha só, flashback, livro 2. Lembra que em ligações covalentes, principalmente na parte de forças, eu disse 4 elementos químicos importantes, para você nunca esquecer na prova. CH4, NH3, CO2 e água. 4 elementos. Olha que curioso, pessoal. Saca só aqui comigo. Tu entende que dentro de cada estrutura, cada ponto, na questão do Enem do ano passado, caiu CH4 e CO2. Dos 4, 2. E se você soubesse a massa molar desses dois, um abraço. Você conseguiria desenvolver a questão muito bem feita. Então, tipo, pessoal, a gente tem aqui pontos e ligações cruciais e importantes para vocês. Se vocês souberem necessariamente resolver isso, vocês nunca vão ter dor de cabeça. Só que aí qual detalhe, pessoal? Terceiro passo. Terceiro passo é a gente entender as proporções daquilo que pode acontecer, né? Por exemplo, se eu penso na reação da amônia como um todo, observe essa esquematização que eu trouxe aqui para vocês completinha sobre a esquematização de 3 moléculas de gás hidrogênio em contato com uma molécula de gás de nitrogênio, formando 2 moléculas de amônia. O que é que eu falei aqui que pesa, na minha opinião, muito para vocês numa escala de 0 a 10 sobre essas estruturas? É que, por exemplo, se a gente fala de proporção de matéria, proporção 3 para 1 para formar 2. Beleza. Que é justamente o quê? Os valores dos coeficientes estequiométricos, certo? Proporção molecular. Quando eu falo de proporção molecular, o que é que me faz lembrar? Número de Avogadro. A gente tem necessariamente 6 vezes 10 a 23 moléculas. E o número de Avogadro pesaria demais. Por exemplo, se eu tenho 3 moléculas, eu vou pegar 3 e multiplicar por 6, assim sucessivamente. Pessoal, professor, eu preciso usar esse 6 a 2? Não, usa só o 6, valor aproximado. 6,02 é que normalmente que vem informado. Proporção ponderal. Professor, que palavrinha é essa? Proporção ponderal. Ponderal vem de massa, né? Que são os valores, né, tecnicamente falando, tabelados da molécula, né? Que é um valor que você não vai ter obrigatoriedade nenhuma de lembrar, né? Onde hidrogênio é 1, nitrogênio 14, né? E aí aqui a gente tem um cálculozinho todo bonitinho, como manda o figurino. E a gente tem a proporção volumétrica na CNTP, onde para uma CNTP utilizamos 22,4 litros. É um valor tabelado. Esse é um dos valores que você vai precisar lembrar. Lembre-se, que na prova do Enem eu falar de CNTP, pressão, um ATM, volume 22,4 litros. Se você conseguir chegar a essa proporção, tudo fica mais fácil. Certo, pessoal? Qual é o ponto? Outro ponto é o que vocês terão que explorar na prova. Professor, como assim? O que é que eu vou ter que explorar na prova que o senhor acha importante para mim? Eu acho que talvez o ponto mais crucial que você tenha que fazer para que tudo dê certinho nesse jogada de estrutura para você seja fazer conta. E fazer conta, às vezes, pode atrapalhar um pouquinho. Por exemplo, no módulo de vocês, eu tenho várias
estruturas. Uma das estruturas que eu tenho no módulo é a proporção. Beleza. Só que quando a gente fala da ideia da proporção da estequiometria, que é o terceiro passo, eu tenho o devido balanceamento e o meio para os extremos. Por exemplo, tu tem ali, se a gente for pensar aqui, a equação química balanceada, um N2 mais 3H2 formando 2NH3. Eu tenho que ver quais são minhas espécies envolvidas na questão, né? Por exemplo, lá na questão, eu digo que a minha espécie envolvida é o H2 e a amônia. Então, nesse caso lá, no terceiro passo, eu vou montar uma regra de 3 entre o H2 e a amônia. Então, é importante que, quando eu fale disso, eu vou falar de dois quesitos: o teórico e a questão. Eu gosto de falar muito sobre isso. Professor, o que é o teórico? O teórico é aquilo fornecido pela tabela, né? Então, tudo que é teórico é fornecido pela tabela. Então, a tabela nos informa essa situação. Já a questão é justamente o problema, que, neste caso aqui, é a pergunta, certo? É a pergunta da questão. Então, quando eu me refiro aqui, qual detalhe importante eu vou me referir? Às 3 moléculas de hidrogênio proporcionalmente para 2 moléculas de amônio. Ó, detalhe, professor, calcular a massa molar, beleza. A do 3H2 aqui no cantinho, 6 gramas. A do 2NH3, necessariamente, a gente tem aqui 34 gramas. Então, a gente começa preenchendo o teórico, beleza. Só que na questão ele está pedindo volume, professor, e agora? Então, eu vou calcular massa? Não. Você vai calcular o quê? Volume. E aí, por exemplo, no volume aqui da questão, saca só, tu vai pegar o 3, multiplicar por 22,4 e do outro lado vai pegar o 2 e multiplicar por 22,4. Professor, por que 22,4? Porque é a CNTP, que é justamente a condição normal de temperatura e pressão, onde os valores são tabelados, certo? Qual é o detalhe importante e crucial sobre isso? É que dentro de cada estrutura que nós temos, né, a gente tem um valor fornecido na questão. Então, por exemplo, valor fornecido na questão curioso. Eu tenho 5,6 litros de amônia e eu quero saber necessariamente quanto é que teria de massa. Ó, aqui ele já mudou um pouco o quesito. Então, se ele quer de massa, eu já não vou analisar aqui em volume, e sim em massa poderal de 6 gramas. Então, se isso aqui tem uma proporção para 5,6 litros, então quanto será de massa de hidrogênio que eu vou ter que ter? Galera, o maior problema da prova de Stekio está nisso aqui. Chegar. Não é nem fazer, é chegar. Porque depois que você chegar nisso aqui, fica tudo muito simples. Pessoal, só que assim, não tem muito mistério, não tem muito bicho de sete cabeças. É calcular, calcular e calcular. Não tem para onde correr. É química estequiométrica. Professor, mas como é que ficaria esse cálculo? Olha só, eu, Lucas, particularmente falando, preferiria que o meu aluno entendesse que isso aqui é o teórico. Professor, o que é o teórico? O teórico são valores tabelados, onde foram fornecidos para nós esses tipos de estruturas, né? Então, a gente tem a coerência disso aí. E aqui a gente tem a questão. O que acontece? Resolve a multiplicação do 2 vezes 22,4 e aqui fica. Se 6 gramas está para 44,8, 5,6 vai estar para uma quantidade X na questão. Senhores, olha que técnica interessante, e aí vem a importância aí. Sempre lembre-se de revisar matemática básica, tá? Por quê, professor? Matemática básica pode ser o assunto que mais faz para vocês no Enem, pois vocês sabendo matemática básica, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Por exemplo, daqui para cá, 44,8, 5,6, se você criar uma razão entre eles, tu vai perceber que ele é dividido por 8. Professor, tá com calma, velho. Tá com calma, professor. Não é assim que se diz, professor. Você tem que ter calma.
porque parece que o senhor está errado. Gente, entenda. Se a gente sabe que 8,5 dá 40, para 44,8 falta só bem pouquinho, né? Então, tecnicamente, você tem duas formas de provar isso. Pegando 5,6 e multiplicando por 8, 8, 6, 48 vão 4, 8, 5, 40 com 4, 44. Você percebe que colocando uma casa decimal dá exatamente o mesmo valor, certo? Então, qual é o ponto de jogada aqui? É que tu vai saber que daqui para cá tu vai dividir por 8. Porque toda regra de 3 de estequiometria, ela é diretamente proporcional. E se ela é diretamente proporcional, à medida que um aumenta, o outro aumenta, ou à medida que um diminui, diminui. Certo? Certo, pessoal? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que entender que aqui a gente vai ter que dividir por 8. Então, aqui x vai ser igual a 6 dividido por 8. Certo? Quando eu pegar o 6 e dividir por 8, olha a jogadinha, viu? 6 dividido por 8. 0, 0, vírgula. Beleza. Aqui a gente vai para o 7, né? O 7 aqui vai dar 56, sobra 4, por 0 acrescentar a vírgula dá 5. Então, x aqui vai dar igual a 0,75 gramas. Respondida a questão. Pessoal, professor, meu loucura isso aí, professor. Professor, isso é meio surtado, professor. O senhor tá bem, professor? Gente, entenda. Isso é uma questão de estéquio que poderia ser muito bem trabalhada em qualquer cenário de prova. Professor, entenda. A matemática que a química cobra-se é uma matemática de regularidade simples. Qual é o problema do que se é cobrado para vocês? O problema do que se é cobrado para vocês é justamente como isso vai vir em estrutura, certo? Como vai vir em estrutura, para mim, eu acho que talvez seja a maior problemática de todas. Então, você tem que observar, tem que tomar um cuidado, tem que tomar toda uma atenção na questão. Então, tipo, se liguem nesse aspecto aí, certo? Que, para mim, eu acho que é o aspecto mais relevante que nós precisamos ter. Beleza? Luiz, conseguiu acompanhar Gilson, Maria Júlia, Bianca? Vocês estão conseguindo acompanhar aí o que a gente está conversando, tudo direitinho? Gente, estequiometria é um dos assuntos muito bom em prova. Eu acho que, assim, força ele sempre tem, sempre haverá. E detalhe, eu costumo chamar a estequiometria de assunto eclético. Pessoal, por quê? Estequiometria é um assunto eclético, porque ele pode cair com vários outros assuntos. Por exemplo, a prova disso foi a prova do ano passado, né? Que eu não acredito que desse ano talvez venha se repetir uma tendência tão forte de estequiometria, de quantidade de questões de estequiometria, como ocorreu no ano passado. Eu acredito que eles talvez deem uma balanceada assim melhor para poder acomodar isso melhor até para vocês, né? Então, acho que as questões realmente de estética ainda não vão vir tão pesadas, né? Mas, assim, e são estruturas que vocês têm que ficar muito espertos para poder não acabar vacilando em qualquer questão de estequiometria, né? A questão de estequiometria é a questão. Ela é a questão mais complicada que tem, porque todo mundo não gosta, certo? Por exemplo, outra coisa, aproveitando aqui o gancho. Gente, no módulo de vocês, vou até abrir aqui o módulo de vocês já isolado. Lembrando, Gilson, eu corrigi lá tal módulo. Realmente eu não tinha me adentrado nisso que tinha acontecido com o módulo, tá? Olha só, no módulo de stack de vocês, cara, ele tá muito bom. Professor, por que o módulo de stack tá muito bom? O módulo de stack tá muito bom por vários motivos. Primeiro, você tem as questões de stack aí, e você tem questões relativamente também. Isso tanto em um como no outro. Por exemplo, no outro aqui, no outro de stack, como você pode ver, tem tudinho aqui bonitinho, ó. Ó, cada questãozinha aqui para tu treinar, cada questãozinha para tu fazer conta, para tu montar a estrutura. Lembrando, as questões que estão dentro do assunto são questões de relativo nível mais fácil. As questões que já estão naquelas de marca X, depois na parte da hora da guerra, elas são questões mais tensas, certo? São muito mais tensas. Beleza? Então, acho que a gente precisa ficar até aí muito ligado sobre isso. Por exemplo, olha só, nesse primeiro caso aqui, né, na questão que eu acho bem interessante a gente conversar sobre isso, vou aproveitar essa questão para a gente dar uma trabalhada no que é envolvido. A primeira questão ela diz o seguinte, né? Ela diz assim, o ácido fosfórico,
usado em refrigerante do tipo cola, é possível causador de osteoporose. Beleza. Pode ser formado a partir da equação não balanceada, né? Partindo-se, aí deu a equaçãozinha aí, diz, partindo-se de 124 gramas de fosfato de cálcio e usando-se uma quantidade suficiente de ácido sulfúrico, qual em gramas é a massa de H3PO4 obtida? Ou seja, quando ele fala aqui quantidade suficiente, aqui ele vai colocar o ideal. Então, eu não tenho obrigatoriedade de saber necessariamente a estrutura aqui do ácido sulfúrico, né? Mas aí o que é que a gente quer? A gente quer do ácido fosfórico. Primeira coisa, ela não está balanceada. Então, passo um é balancear. Pronto, beleza. Balanceamos aqui. Aqui, ó, 3 cálcio. Vou dar aquela aproximadazinha mega para cálcio, né? Tu percebe que a gente vai seguir a regra do Macho. Pela regra do Macho, metal, a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Olha o detalhe, tu tem aqui na estrutura 3 cálcios e aqui tu só tem um. Então, relativamente, o que é que a gente precisa? A gente precisa igualar o jogo. Como é que a gente iguala o jogo, professor? A gente coloca o 3 aqui do lado do KClCO4. Consequentemente, a gente aqui vai colocar um só para não influenciar. Tu percebe que o PO4 aqui, ele está com 2 em estrutura. Porque você tem 2 vezes esse tipo de estrutura. Portanto, eu tenho que mudar a quantidade de PO4 aqui. Então, eu vou ter que colocar um número 2 relativamente no processo. Ó detalhe, quando eu fiz isso, olha que interessante e como isso pode mudar para nós completamente a questão. Lá no cálcio a gente colocou 3, beleza, não influenciamos na reação mais. Mas no ácido sulfúrico, por eu ter colocado o número 3 aqui para balancear, eu mudo completamente a estrutura aqui também. Porque eu teria que colocar 3 para balancear lá. Professor, mas isso mudaria na quantidade de hidrogênios? Vamos ver se isso vai mudar impactando a quantidade de hidrogênios. Como é que a gente vê contando, né? Cálcio. Eu tenho 3 de um lado e tenho 3 do outro. Então, confere, confere. Fósforo. Eu tenho 2 vezes 1 do P, né? 2 do outro lado. Eu também tenho 2 vezes 1, que também dá 2. Balanceado aí, também um fósforo. Vamos agora para o hidrogênio. Hidrogênio aqui eu tenho 3 vezes o 2, que isso aqui vai me dar 6. E aqui eu tenho 2 vezes o 3, que também vai me dar 6. Então, eu balanceio essa questão também. O enxofre, eu tenho 3, que é esse aqui 3 vezes 1. E aqui eu também tenho o 3 vezes 1. Balanceio o enxofre, balanceio o enxofre. Certo? Já para o oxigênio, eu tenho o 3 vezes 4, que me dá 12, né? E aqui eu também tenho 3 vezes 4, que também me dá 12. Se você observar, aqui eu balanceei também, e aqui eu balanceei também. Olha o detalhe. A equação balanceada dentro das estruturas, como tem que ser feito, né? Então agora eu posso seguir na questão. Só que quando eu for para o passo 2, que é justamente a análise teórica, eu preciso de dados, né? Aí dados importantes, cálcio, massa molar 40 gramas por mol. Professor, eu vou precisar decorar isso? Não. Oxigênio, 16 gramas por mol, né? E necessariamente, deixa eu ver aqui, o que a gente vai precisar saber também, né, que é o outro envolvido, o fósforo, né, 31. E o hidrogênio, 1 gramas por mol, tá? Olha o detalhe, pessoal. Chegando aqui na questão, a gente diz, partindo-se de 124 gramas de CH3PO4, 2, e qual é a massa em gramas aproximada de obtida, né, de H3PO4, que é o ácido fosfórico. Sacada da questão, vou até abrir um quadrozinho agora aqui do lado para a gente fazer conta. Nesse nosso fazer conta agora, saca só aqui, nessa questão que a gente tem. Eu tenho que pelo balanceamento eu tenho 1K3PO4, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a ponta do lápis para ficar melhor. Eu tenho 1K3PO4. Fazendo a massa molar aqui deles, vamos lá deixar tudo organizadinho. Vamos dar a cor aqui para oxigênio. Tu tem 16 como massa, né? Fornecida aqui na questão, só que você tem 4, certo? Fósforo.
tu tem 31, só que tu só tem 1, porque 31 equivale a 1. Cálcio é 40 multiplicados por 3. O que acontece? 16 vezes 4 vai dar 64, 31 vezes 1 vai dar 31. 40 vezes 3 vai dar 120. Beleza? Quando a gente pegar e somar isso aqui, olha só que interessante e olha como fica cada coisa aqui na questão. 4104, 639, com 211, vai 1, 2. Então aqui dá 214 gramas. Então a gente sabe que já temos 214 gramas desse compostozinho aqui. Qual o detalhe? Próxima sacada. Fazer o do H3PO4. E observar que no balanceamento colocamos o número 2. Ou seja, professor, o que o senhor costuma fazer aqui? Eu, particularmente falando, gosto de fazer a estrutura toda bonitinha. E quando eu encontrar o resultado, eu pego e multiplico por 2. Professor, por que tu não coloca tudo de uma vez? Eu não gosto muito de muita informação seguida numa questão estequiométrica, porque o aluno pode se enganar por besteira, entendeu? Então, eu não faria o aluno perder esse tempo em relação a esse processo, tá? Então, por exemplo, oxigênio, 16, só que vezes o 4, né, que aqui vai me dar 64. Aqui o fósforo vai ser 31, só que vezes 1 vai dar o próprio 31. Aqui o hidrogênio é 1, só que vezes 3 vai dar 3. Quando eu somar tudo isso aqui, né? 64 com 31 dá 95, com 3, né? Necessariamente aqui vai dar 98, né? E aí eu vou ter 98 vezes 2, que isso aqui vai me dar 196. Deixa eu consertar aqui. Certo, 196. Então, eu tenho 196 gramas geradas desse composto. O que é que a gente faz, professor? A gente vem para a questão. Falar do passo 2. E o passo 2 é montar. Professor, montar quem por quem? Aí vamos lá. Eu estou falando do Ca3PO4, 1 para uma proporção de duas moléculas de H3PO4. Aí a gente vem para as ideias teóricas. Primeira ideia teórica que a gente tem aqui. Teórico. 214 gramas estão para 196 gramas. Beleza? A questão dá necessariamente 124, né, gramas. Então, a questão, não sou eu que estou falando, é a questão me dá 124 gramas, que vai me dar uma quantidade X na parada. Aí, olha que interessante, né? Você já percebe uma questão bem curiosa que faz a gente trabalhar bastante raciocínio aí. Professor, depois aqui é só montar a regra de 3. Deixe esse treino para você fazer isso depois em casa. Olha o detalhe, pessoal. Qual é o grande segredo da estequiometria? O segredo da estequiometria está nos cálculos. Poxa, professor, mas esses cálculos às vezes me dói pra caramba, professor. Olha, tu não sabe quanto me dói esses cálculos, gente, entenda. A gente vai ter que saber fazer conta. Se a gente não conseguir treinar, fazer conta, colocar em prática tudo isso aí, a gente só vai ter severas e severas dificuldades, certo? Então, quanto mais a gente consegue desenvolver isso, melhor fica para nós, certo? Então, tipo, isso aqui é um alerta para vocês que eu quero. Eu não vou terminar aqui, vou deixar vocês terminarem. Eu quero que vocês tentem responder essas questões do treino, tá? O módulo tá lá, eu verifiquei de novo, viu, Gilson? Coloquei lá novamente, eu não sei por que não deixou salvo lá. Eu acho que talvez eu não tenha esperado carregar completamente, mas o módulo tá lá. Eu até verifiquei de novo antes de entrar na sala e tá lá o Química, livro 3 Avante Soldados, né? Que é o nosso tema corriqueiro de hoje, certo? Galera, eu sei que a velocidade tá bem devagarzinho e tal, certo? Mas a gente precisa ver se vocês criam um entendimento de estequiometria, tá bom? Já mandei todos os tópicos importantes, certo? Alguma dúvida, Gilson? Alguma dúvida, Luiz? Alguma dúvida, Júlia? Alguma dúvida, Bianca? Posso estar seguindo aqui. Querem perguntar alguma coisa sobre essa parte de estéquio? Olha só, no módulo aí,
eu tenho pelo menos 30 questões a 40 questões base de stack para a gente ver, só de base. Depois ainda tem as questões gerais, certo? Maria Júlia, tá tudo bem aí? Tá online? Bianca também tá aí, tá online? Dá um ok aí. Agora vamos pegar e começar a responder uma questão bem interessante, né? Quero responder com vocês a questão número um, né? É uma questão que a gente vai dar uma treinada, certo? Então, um ponto para a gente começar, né? Essa questão aí, da página de número 43, certo? Na página de número 43, a gente tem várias coisas para a gente trabalhar. E uma dessas coisas que a gente vai ter na página 43, né? E aí a gente vai ter que se ligar agora, né? Páginazinha 43, questão de número um. Olha só, na página 43 de número, questão número um, que é a questão que a gente vai responder hoje, né? Para a gente dar uma treinada melhor e deixar vocês com compromisso de tentar resolver isso e trazer isso para mim. Lembrando, eu vou confirmar com vocês, mas talvez a gente faça uma aulinha extra na quarta à tarde, tá? Eu comunico a vocês previamente na segunda, beleza? Para a gente pôr essas coisas em dia que a gente está precisando para não ficar faltando nada, certo? Então vamos lá, vamos seguir aqui cada estrutura. Vamos responder a questão um para ver se vocês conseguem criar um despertar nas outras questões. Mas assim, o fósforo branco, quando em contato com o oxigênio, entra em combustão espontânea, causando graves consequências se usado em armamentos. Observe a equação da reação química entre as duas substâncias. Temos aqui as duas substâncias. E aí ele diz, na reação de 248 gramas de P4, a massa de O2 consumida em gramas corresponde a... Aí deu aqui os dados todo bonitinho, né? Um detalhe, gente, essa questão aqui é uma questão até boa. Por quê? Primeiro, ele deu a massa do PO4, né? Então, na questão, foi dado os 248 gramas de P4, né? E diz que a massa de oxigênio ela foi consumida, né? Em gramas. Ele quer saber essa quantidade, né? Então, aí vem um grandes mistérios. Então, eu tenho que, na questão, a primeira coisa, avaliar se o composto que foi dado aí nessa reação está balanceado. Percebe-se aqui nitidamente que ele está balanceado. Então, o primeiro passo foi respondido. Segundo passo, a gente tem que ir agora para o passo 2. No nosso passo 2, aqui na questão, a gente precisa agora calcular algumas estruturas, né? Dentro dessas estruturas, a gente precisa, né, também deixar os pontos nos eixos. Professor, que pontos nos eixos a gente teria que deixar para que essa questão ficasse totalmente certa? Primeiro ponto aqui, analisar que eu quero ouvir o P4 para O2. Então, eu preciso calcular a massa molar deles. P4, 31 vezes 4, oxigênio, que lembrando que são 5, porque o coeficiente estequiométrico vai também. A gente sabe que isso aqui vai ser 16 vezes 10. Por quê, professor? Porque 5 vezes 2 é 10. Tá? Então, a gente tem 10 oxigênios. Se a gente pegar o 31 e multiplicar por 4, isso aqui dá 124. Então, no nosso passo 3, a gente monta. Se 124 gramas de P4 está para 160 gramas de O2, então 200. Isso aqui é o que, professor? Só para a gente deixar claro, isso aqui é o teórico. Então, na questão, a gente tem o quê? Que 248 gramas de P4 vão me dar uma quantidade X na questão. Cara, você sabendo analisar isso, tudo fica mais fácil. Professor, tudo fica mais fácil por quê? Porque aí a gente só vai montar a estrutura. Por exemplo, de 124 para 248, você dobrou. Então, o X aqui, ele seria 160 vezes 2, que isso aqui vai dar 320 gramas. Beleza? Então, aí a gente tem 320 gramas como
A resposta, fazendo a questão daí, é, por exemplo, a alternativa à letra B de bola. Caramba, professor, sério? Sério. Então, dentro de cada estrutura que a gente tem, são pontos curiosos na questão. Por quê? Se a gente não se ligar em cada ponto dessa questão, a gente pode ter uma severa dificuldade nas resolutividades. Então, é o grande passo inicial, prepulsor, para a gente poder já fazer diferença nas questões. Certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? E aí, gente, Gilson, como é que foi? Como é que tá sendo aí, Stack? Tá conseguindo acompanhar? Tá tudo tranquilo? Beleza. Luiz, tá conseguindo acompanhar essa parte da Stack? Tudo tranquilo? Bianca, tá conseguindo acompanhar aí essa parte da Stack? Tudo tranquilo? Júlia, percebi que a sua internet deve ter dado uma oscilação aí, né? Tá tudo certo aí, tudo tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? De boa. Certo. Beleza. Pessoal, o que é que vocês vão tentar aí fazer? Agora a gente vai ter que ir à guerra, né? E a guerra é o que a gente vai fazer agora. Pessoal, pergunta: dá para vocês terem aula na quarta-feira? Beleza. Dá para vocês terem aula, tá certo, Julia? Dá para a gente ter aula na quarta-feira antes da aula do Marcos? Provavelmente assim à tarde. Será que dá para a gente fazer mais uma aulinha à tarde? Por quê, pessoal? Vou até parar de gravar aqui, porque eu tenho que me organizar